Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos começar esse vídeo compartilhando um depoimento do Ricardo Schweitzer, que eu achei bem interessante, porque ele fala sobre a Oi. O Júlio Calado, ele fez um comentário muito bom aqui. Psicologia financeira e investir em Oi. Você vai do céu ao limbo, do dia para a noite. Vamos lá, vou até tomar um gole de vinho. Eu acredito que muitos de vocês tenham conhecido meu trabalho por conta da tese de Oi. Na época da tese de Oi, eu era sócio de uma casa de research que fez um trabalho de marketing bastante intenso em cima dessa tese. Eu sou um investidor que, ao longo da minha trajetória, eu sempre gostei bastante de duas coisas. Eu sempre gostei de empresas pequenas, né, bastante small caps, né, baixa liquidez ou baixa capitalização do mercado. Eu entendo que são terrenos nos quais você tem menos concorrência, no sentido de que tem menos analistas, menos pessoas estudando as teses. Consequentemente, você tem mais oportunidade de encontrar algum tipo de simetria. E o outro tipo de tese, com o qual eu sempre identifiquei muito, foram com a tese de reestruturação. Ou seja, empresas que estão ou estavam passando por algum tipo de dificuldade que exigisse alguma mudança mais radical da sua forma de operar, da sua estrutura de capital e tudo mais, com o objetivo de manter o negócio viável. E aqui eu sempre gostei também porque a concorrência é menor. Esse é o tipo de tese que, em função do risco de perda do capital investido, um número muito grande de investidores, principalmente institucionais, fica de fora. Muitas vezes até por uma questão de mandato mesmo. E eu sempre investi em coisas assim, já ganhei dinheiro em coisas assim, já perdi dinheiro em coisas assim. Dos casos de reestruturação nos quais eu já investi, talvez o mais bem sucedido de todos tenha sido a Taurus. A Taurus, quando eu fui estudar e quando eu recomendei, primeiro semestre de 2017, era uma empresa que ela tinha patrimônio líquido negativo, ela tinha muito recentemente feito acordo com relação a uma série de processos judiciais que ela respondia por na qualidade de produto, tinha acabado de fazer uma mudança muito radical de processo produtivo, mudado de planta de produção, saiu de Porto Alegre para São Leopoldo, uma cidade metropolitana, redesenhou todo o processo, tinha acabado de construir uma nova cadeia de fornecedores. E a empresa naquela época, ela tinha uma condição de caixa tão apertada que eles efetivamente atrasavam fornecedores, mantinha estoques em níveis assim, mínimos, baixíssimos, para conseguir operar. Então, assim, era uma empresa numa situação muito delicada, com um risco concreto de falência e tudo mais. E eles conseguiram passar pela reestruturação e deu certo. E estão muito bem obrigados aí até hoje. Por outro lado, o meu investimento em Oi, ele não deu certo. Ele não deu certo por razões que, olhando retrospectivamente, parecem mais claras. Eu acho que não deu certo, dentre outros motivos, porque demorou muito para sair o dinheiro da venda da imóvel. Não deu certo porque as condições de negociação da Infra com o BTG acabaram sendo piores para a Oi do que inicialmente imaginado. Mas principalmente porque o mercado de crédito entrou em crise no começo desse ano, quando foi descoberta aquela fraude em Americanas. E quando aquilo aconteceu, o mercado de crédito praticamente secou. Quando o mercado de crédito praticamente secou, a Oi não encontrou condições no mercado de fazer uma rolagem de dívida importante que eles tinham que fazer. O resto da história vocês sabem bem. Mas a questão toda sobre a qual eu quero falar, e que tem muito a ver com tudo aquilo que eu estava falando antes no começo da live, dos tipos de investidor, é que, lamentavelmente, e nesse sentido, se eu tivesse a oportunidade de ter feito as coisas diferentes, eu voltaria no tempo para fazê-lo, a tese de Oi, ela se popularizou muito entre investidores que, na verdade, não deveriam investir nesse tipo de coisa. Em outras palavras, muitos investidores que deveriam ser defensivos estavam apostando em uma tese visivelmente arriscada, com um efetivo risco de perda de capital, talvez subestimando o risco das coisas darem errado. Eu, sinceramente, pessoal, eu tentei fazer minha parte. Tá? Quem acompanhava os meus relatórios há de lembrar que todos eles continham lá, logo no começo, um alerta, né? Esta é uma empresa de recuperação judicial, uma recuperação judicial pode controlar a falência, e, consequentemente, se ela perceber errado, muito possivelmente, os investidores vão incorrer na perda da totalidade do capital. O que a experiência Oi me ensinou é que existem circunstâncias nas quais, por mais que você fale, as pessoas não escutam. Vira aquela coisa meio, tá bom, já entendi que você tem que me falar isso aí, agora me fala quanto que eu vou ganhar. e talvez o elemento que tenha me permitido enxergar com mais clareza, que não adianta, é que assim, eu tenho um grande amigo pessoal que perdeu um dinheirão fazendo termo de Oi, mesmo dizendo pra ele não fazer. E aí eu me pergunto, se eu não conseguir convencer um dos meus melhores amigos que não é uma boa ideia fazer um termo de Oi, é demais eu esperar que o sujeito que assina um relatório meu, que não me conhece, vá, na média, ter mais autoconsciência do que ele deveria ou não fazer os investimentos dele, do que o investidor médio. E basicamente isso tudo resultou em uma decisão, que é a seguinte: eu continuo estudando casos de reestruturação e eu continuo investindo em casos de reestruturação. Mas eu tomei a decisão de não falar mais publicamente a respeito de teses de tese de turnaround, de tese de reestruturação. Hoje me perguntaram, por exemplo, do Paranapanema. Eu não vou dizer o que eu acho. A única coisa que eu vou dizer é: este tipo de tese é para profissionais. Fique longe dela. Se você não é um investidor profissional, você não deveria estar cogitando investir nisso aqui. Me perguntaram se você já serviu de Travasso. A resposta é a mesma. Fique longe disso aqui, a não ser que você seja um investidor suficientemente sofisticado para estudar isso aqui e para entender efetivamente quais são os riscos e quais são as oportunidades que isso aqui entrega. Então, essas coisas eu decidi guardar para mim, eu decidi usar na gestão do meu patrimônio pessoal, mas realmente não trazer mais a público, porque a partir do momento que a gente traz a público, mesmo que revestido de uma série de cuidados, mesmo com as melhores das intenções, a coisa sai de controle. Eu não estou disposto, eu não tenho nada a ganhar com isso, eu tenho muito a perder com isso, e quando eu digo que eu tenho muito a perder com isso, é principalmente do ponto de vista moral. Eu quero dormir tranquilo, sabendo que, mesmo que sem querer, eu não contribuí para que pessoas fizessem investimentos cujo perfil é totalmente incompatível com elas, coisas para as quais elas não estão preparadas. Esse foi o meu grande aprendizado pessoal com relação à tese de hoje. Então tá aí o depoimento do Ricardo Schweitzer, ele que
também comentava sobre o estudo de caso da Oi, né? Fazia parte das análises dele, assim como a gente aqui procurava, né, desde 2020, mas diferentemente da decisão dele, nós vamos continuar acompanhando o estudo de caso até o final, porque a gente precisa fechar o ciclo, a gente precisa fechar esse ciclo. A história não acabou, então eu não vou abandonar a história, nós vamos acompanhar essa história até o final, para que tudo isso possa ser um grandíssimo aprendizado, porque há muita coisa acontecendo, óbvio. Quem acompanha os nossos vídeos, esses alertas foram costumeiros. Nós dissemos, olha, empresas em recuperação judicial, 86% delas quebram, desaparecem, elas vão à falência. Demos esse estudo, divulgamos várias vezes esse número feito pela FGV, 86% das empresas que entram em RJ vão à falência. Das 14, ainda dissemos mais, dos 14% que sobrevivem, a grande maioria não tem mais a relevância que tiveram no passado. Então, destacamos isso inúmeras vezes. Falamos sempre de que você não podia investir todo o seu capital em uma única empresa. Pode ser a melhor do mundo, mas você não deve fazer isso. Porque se algo fugir ao seu controle, se algo der errado, você só tinha tudo focado nesta empresa. Mas eu conheci ao longo dessa trajetória aí várias pessoas deixando depoimentos no meu canal dizendo que só estava investido em Oi. Então, é uma aposta de alto risco. Você está apostando numa empresa, como disse o Ricardo, em turnaround, num processo de reestruturação. No caso da Oi, com uma gravidade em recuperação judicial. E aí, algo podia dar errado, né? Agora, a história chegou ao final? Não chegou ao final, por isso continuamos acompanhando. Entendemos que temos uma visão aí diferente do Ricardo, ele meio que colocou o problema do crédito para explicar por que as coisas fugiram ao controle da Oi. No nosso entender, não é isso. No nosso entender, tem mais coisas. Tem muita coisa de bastidor que nós não conhecemos, não conhecemos, e é que apenas suspeitamos. Então, suspeitas, nós não temos provas, não temos como ficar tornando as nossas suspeitas públicas. Apenas a gente diz, olha, tem algo estranho. Foi estranho o Vitor Adler entrar no processo para assumir a presidência do Conselho de Administração e montar uma chapa e recuar. Muito estranho. Era estranho o aluguel de ações subir as portas do final da recuperação judicial, parecia que eles sabiam de algo que nós não sabíamos. Foi super estranho o André Jakuski, antes da recuperação judicial ser extinta, dizer que não adiantava nada porque uma nova recuperação judicial aconteceria e a empresa entregaria tudo de mão beijada para os credores. É estranho a saída de diversos dos principais executivos da Oi do final do ano passado para cá. Tivemos alguns importantes executivos deixando a empresa. Isso não é normal, é estranho, certo? As movimentações atípicas, muito estranhas, altas rápidas, quedas rápidas, isso é estranho, isso é especulação, mas só especula quem está sabendo algo de bastidor, geralmente. Foi estranho os depoimentos do Rodrigo Abreu de que ia sair da RJ, que nada mais prendia ele a RJ, e aí depois ele entrar numa nova RJ. Foi super estranho o laudo independente da Lix, dizendo que a empresa tinha capacidade de pagamento de 3 anos. Tudo isso é muito estranho. E tudo isso precisa ser investigado. Aí está a diferença na condução do Ricardo para nós aqui. A gente entende que isso precisa ser investigado. Por isso a gente mobilizou uma instituição que tem uma relação com escritórios, com bancas de advogados, para que se buscasse os caminhos devidos. Então, o Instituto Empresa, que a gente procurou, fizemos 2 lives no ano passado, depois procuramos eles entraram com processo no Ministério Público Federal contra a Oi, entraram com 4 processos na CVM contra a Oi, e agora estão entrando com processo judicial
contra a Leaks por conta do seu laudo. Então, a gente acha que tem que fazer este caminho, né? Nós entendemos que é a forma da gente contribuir. Agora, concordo com o Ricardo de que as pessoas só podem investir se tiver preparo, só podem colocar o seu recurso em uma empresa se souberem no que estão colocando. E que esse despreparo faz muitas vítimas por não ter o conhecimento adequado. E isso realmente é muito ruim, Então, as pessoas precisam buscar se qualificar antes de investir. Olha, eu quero também dizer o seguinte, o Joe Biden acaba de anunciar 42 bilhões de dólares para subsidiar a conectividade nos Estados Unidos. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou, no dia 27 agora, um amplo programa de financiamento para a implantação de infraestrutura de fibra ótica, internet de alta velocidade nos Estados Unidos. O programa conta com subsídios da ordem de 42,45 bilhões de dólares, criado na Lei de Infraestrutura Bipartidária e administrado pelo Departamento do Comércio. Receberam alocações, todos os estados vão receber alocações de recursos para fazerem esse tipo de investimento. O entendimento é de que tudo isso vai gerar acesso a mais conhecimento, vai dinamizar os negócios, vai melhorar diversas estruturas empresariais, industriais como um todo. Então, este programa entende que 42,45 bilhões de dólares investidos provavelmente vai alavancar outros tantos bilhões de dólares em negócios e, consequentemente, lá na frente, em novas arrecadações tributárias, né? Então, é uma visão inteligente. Esperamos que aqui no Brasil também se tenha uma visão inteligente, né, com relação à reforma tributária e a pensar, vamos dizer assim, a questão da conectividade, né? Ainda não vi essa discussão na reforma tributária. Seria bom que o Senado Federal, né, pudesse fazer esse debate em relação à redução da carga tributária sobre internet. Isso precisa reduzir e a reforma tributária deveria considerar isso. É uma redução que aparentemente está se perdendo dinheiro, porque vai se tributar menos as empresas, mas isso se ganha lá na frente com dinamização de negócios, com melhoria de acesso ao conhecimento que vai repercutir no PIB lá na frente. Então é uma medida inteligente, você perde aqui, mas ganha lá adiante. Espero que o Senado demonstre aí sensibilidade para com o tema, né? Gostei de uma declaração da Simone Tebet, ela estava participando de um evento promovido pelo Grupo Eurásia, e ela disse o seguinte, o Brasil precisa de previsibilidade, credibilidade e segurança jurídica. Gostei muito dessa frase dela. Ela que é ministra de Planejamento e Orçamento do governo federal. O Brasil precisa de previsibilidade, credibilidade e segurança jurídica. É isso que o país precisa e é isso que a gente espera que possa ser uma normalidade, né? Porque isso vai gerar atratividade para os investidores que vão se sentir confiantes em vir ao Brasil colocar os seus recursos. O Brasil é uma economia que chama a atenção, que desperta o interesse. Nós, pelos últimos relatórios que eu tive acesso do Goldman Sachs, do Bank of America, nós somos a bola da vez. Na América Latina, México e Brasil são as preferências dos investidores estrangeiros e o Brasil está em primeiro lugar. Então, basta que a nossa classe política e a nossa classe jurídica ajude para que a gente tenha esse tripé, né, de previsibilidade, segurança jurídica e confiabilidade, credibilidade, né? Então, faço votos para que isso se materialize, mas gostei de ouvir isso sendo dito por uma ministra
uma ex-senadora da República, uma ministra, que cuida exatamente de planejamento e de orçamento. Muito bom escutar isso dela. Olha, o IGPM caiu 1,93% em junho, foi mais do que o esperado. A inflação acumula uma queda de quase 7% em 12 meses. Quase 7% em 12 meses. Então, o IGPM voltou a registrar deflação de 1,93% em junho, após já ter caído em maio 1,84%. Esses dados foram divulgados agora no dia 29 pela Fundação Getúlio Vargas, e com isso o índice acumula uma retração neste ano de 4,46%. E no acumulado dos últimos 12 meses, quase 7% de queda. Então, os números são muito bons, Os números da nossa economia estão vindo muito bons. E aí a gente fica, de novo, batendo na tecla de que já passou da hora da Selic baixar. Já passou da hora. O presidente do Banco Central, numa conversa com empresários, pediu calma, pediu paciência. Eu, se estivesse lá, teria dito, não há mais o que esperar. Né? O único setor, teria dito eu a ele, o único setor que está sendo favorecido com essa espera são os bancos. É o único setor, o setor dos bancos. Por isso, talvez a Febraban todo dia defenda o trabalho do Campos Neto no Banco Central. Não deve ser coincidência. Né? Bom, a Azul informou que 86% dos seus credores aceitaram a proposta de troca de dívida da empresa. 86% dos seus credores aceitaram a proposta de troca de dívida da empresa. Muitas aves de agouro diziam que a Azul entraria em recuperação judicial, né? E a Azul, de lá para cá, vem voando bonito, né? A Azul anunciou, no dia 28 de junho agora, que 86% dos seus credores renegociaram aí as condições da dívida da empresa e concordou com uma proposta de troca feita pela empresa para prorrogar os vencimentos para 2029 e 2030 dos bônus que a empresa tinha lançado com vencimento em 2024 e 2026. Isso faz parte do plano de reestruturação da empresa mais amplo, que inclui também o acordo já fechado com as arrendadoras de aeronaves para a redução dos pagamentos. Segundo Alex Malfitani, o CFO da Azul, a operação fortalecerá a estrutura de capital da empresa e melhorará a geração de caixa. Chegamos a todos esses acordos de forma amigável, demonstrando aí a força dos nossos relacionamentos, que são duradouros, transparentes e mutuamente benéficos, disse ele. A companhia informa que não há garantias de que as condições para a realização de ofertas serão satisfeitas ou que as ofertas serão concretizadas. Então está aí a última declaração da Oi, né, de que as coisas estão melhorando, o cenário da Oi está melhorando. Por fim, eu queria dizer que o PIB de 2023 vai surpreender positivamente. Eu estava lendo esses dias, o economista escreveu, o Cláudio Adilson Gonçalves, ele que é da MCM Consultores, ele escreveu um artigo dizendo que nos últimos 3 anos, no Brasil, foi comum os analistas subestimarem por larga margem a taxa de crescimento do PIB. Os dados que disponham a seguir comparam as projeções medianas do Boletim Focus do Banco Central no final do ano anterior, exceto 2020, quando eclodiu a pandemia. Tomei as previsões do final de abril do mesmo ano, com as taxas efetivamente observadas. Vejamos o quadro como ficou. Na projeção para 2020, se dizia que o PIB cairia 6,48%. No final do ano, caímos 3,3%, né? Metade praticamente. Para 2021, as projeções eram de que o PIB cresceria 3,4%.
em 2021. A previsão era de crescer o PIB 3,4%. Crescemos, na verdade, 5%. Para 2022, as previsões eram de crescimento de 0,36% o PIB. Na verdade, no final do ano, crescemos 2,9%. Então, veja a discrepância, né? Em 2020, se disse que o PIB cairia 6,48%, caiu apenas 3,3%. 2021, disse que ia crescer 3,4% o PIB, crescemos 5%. 2021 foi isso. 2022, dizia-se que íamos crescer 0,36% e crescemos 2,9%. Para 2023, diz ele, as projeções no início do ano era de que o PIB cresceria tão somente 0,8%. Agora, a média das projeções já aponta para 2,14%. E é possível que terminemos o ano batendo de novo esses 2,9% de 2022. Vários fatores podem explicar essa discrepância de forma persistente e com tal magnitude. Eu diria que a principal explicação é uma visão enviesada dos nossos analistas, né? Pessoal que fica dentro de salas com ar-condicionado, carpete, tomando Nespresso, conversando apenas dentro da bolha. É a bolha da Faria Lima, como diz o Henrique Breda. É a bolha da Faria Lima, como diz o Henrique Breda. Consequentemente, eles acham que o mundo vai mal. Eles acham que vai acontecer o apocalipse. Eles estão do lado errado, eles só olham o lado vazio do copo. Este ano, em janeiro, uma das executivas do Santander, da área de estratégia, disse que era preciso reconhecer que se estava errando desde 2020, com excesso de pessimismo, de negativismo. Ela disse isso em janeiro. Eu disse, olha que legal, parece que eles vão melhorar. Não melhoraram, continuaram depressivos, continuaram na tarja preta, continuaram tomando Lexotan, continuaram acreditando no pior. E, de novo, descaradamente vão errar. Né? Porque quem insiste no erro aprendi isso, né? É burrice. Quem insiste no erro é burrice. Então, eles insistem no pior. E o pior, de novo, não vai acontecer. Vai ser um novo tapa na cara deles. Né? Um novo tapa na cara deles, porque eles novamente estão errados e vão errar até o final do ano. Né? Então, o que fazer? Você precisa se afastar do ruído. Me parece que muita gente, seja analista ou investidor, carrega preferências político-ideológicas para fazer análises em bolsa de valores. Isso é uma estupidez. Nenhum grande investidor faz isso, porque os grandes investidores navegam nas águas dos governos de direita e de esquerda e de centro. Então, quem não tem essa clareza fica achando que não. Se o governo é de esquerda, vai ser péssimo para a bolsa. Se é de direita, vai ser ótimo. Não é bem assim. A história nos prova o contrário. A história nos prova o contrário. Então, é uma combinação de fatores, e muitas vezes são fatores externos que não têm nada a ver com o governo. Então, reflita sobre isso, tire esse olhar enviesado, se desnude dessas convicções político-ideológicas ao entrar na Bolsa de Valores. Você precisa olhar a coisa acontecendo com a cabeça dos grandes investidores, dos grandes empresários, das pessoas que convivem com as alternâncias de poder e de ideologia e que tocam suas vidas e tocam os seus barcos, entendeu? É isso que você precisa aprender. Uma forma de fazer isso é assinar a nossa seleção de empresas. Se você ainda não assina, assine correndo, porque é a melhor forma de você ficar afastado desta confusão, desse barulho e ter um filtro para você, então, com calma, com paciência, discernir qual é a melhor estratégia para investir. Então, assine a seleção de empresas. Outra coisa que você pode fazer parte do nosso programa de mentoria. Essa é uma outra iniciativa inteligente, fazer parte do nosso programa de mentoria. Venha,
porque vale a pena. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.